Vamos suavizar nosso corpo, relaxar os ombros, sentir no coração uma fé, uma luz, sentir um sol em seu coração. Vamos agradecer a ternura, a bondade das pessoas. Vamos fazer um pedido para que essa pessoa se sinta feliz e se realize. Agora, vamos ler o Salmo, o livro de Salmos de Davi. Concentre-se, feche os olhos e absorva em seu coração o Salmo de Davi, Salmo 34. De Davi, quando ele se fingiu de louco diante de Abimeleque, que o expulsou e ele partiu. Bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu, e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Venham, meus filhos, ouçam-me. Eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal para apagar da terra a memória deles. Os justos clamam, o Senhor os que ouve e os lavra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto, os que têm o coração quebrantado, e salva os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas elas. Protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. A desgraça matará os ímpios. Os que odeiam o justo serão condenados.
O Senhor redime a vida de seus servos. Ninguém que nele se refugia será condenado. Então, fizemos aqui a oração, o Salmo de Davi, que vem, nos purifica e nos renova. Que Ele é tão perfeito. E a luz perene do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo está em mim, está em você, está em todos os seres. Que assim seja. Namastê. Vamos suavizar nosso corpo, relaxar os ombros, sentir no coração uma fé, uma luz, sentir um sol em seu coração. Vamos agradecer a ternura, a bondade das pessoas. Vamos fazer um pedido para que essa pessoa se sinta feliz e se realize. Agora, vamos ler o Salmo, o livro de Salmos de Davi. Concentre-se, feche os olhos e absorva em seu coração o Salmo de Davi, Salmo 34. De Davi, quando ele se fingiu de louco diante de Abimeleque, que o expulsou e ele partiu. Bendirei o Senhor o tempo todo. Os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu, e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Venham, meus filhos, ouçam-me. Eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro
O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. Os justos clamam, o Senhor os que ouve e os lavra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas elas. Protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. A desgraça matará os ímpios. Os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor redime a vida de seus servos. Ninguém que nele se refugia será condenado. Então, fizemos aqui a oração, o Salmo de Davi, que vem, nos purifica e nos renova. Que Ele é tão perfeito. E a luz perene do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo está em mim, está em você, está em todos os seres. Que assim seja. Namastê. Vamos suavizar nosso corpo, relaxar os ombros, sentir no coração uma fé, uma luz, sentir um sol em seu coração. Vamos agradecer a ternura, a bondade das pessoas. Vamos fazer um pedido para que essa pessoa se sinta feliz e se realize. Agora, vamos ler o Salmo, o livro de Salmos de Davi. Concentre-se, feche os olhos e absorva em seu coração o Salmo de Davi, Salmo 34. De Davi, quando ele se fingiu de louco diante de Abimeleque, que o expulsou e ele partiu. Bendirei o Senhor o tempo todo. Os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu, e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões
podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Venham, meus filhos, ouçam-me. Eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal para apagar da terra a memória deles. Os justos clamam, o Senhor os que ouve e os lavra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas elas. Protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. A desgraça matará os ímpios. Os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor redime a vida de seus servos. Ninguém que nele se refugia será condenado. Então, fizemos aqui a oração, o Salmo de Davi, que vem, nos purifica e nos renova. Que Ele é tão perfeito. E a luz perene do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo está em mim, está em você, está em todos os seres. Que assim seja. Namastê. Vamos suavizar nosso corpo, relaxar os ombros, sentir no coração uma fé, uma luz, sentir um sol em seu coração. Vamos agradecer.